Meus irmãos e irmãs, nós vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 7, a partir do verso 9. Apocalipse, capítulo 7, do verso 9 até o verso 17. É um texto descritivo de uma situação futura. Descrição maravilhosa, cheia de preciosíssimos detalhes, para os quais eu chamo a atenção de todos vocês. Vamos nos colocar de pé outra vez, meus irmãos? Por favor. O texto diz assim, a visão que teve João na ilha de Patmos: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Maravilhosa palavra, profecia bendita, inspirada pelo Espírito Santo, prestes a acontecer. Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito, insubstituível, infalível, inerrante, verdade do Senhor para o meu coração e para o seu coração. Senhor bendito, que o teu Espírito, que inspirou tão extraordinário texto, lance luz nessa hora nos nossos corações, para entendermos o que nos queres, em particular, nessa noite, trazer ao coração. Ajuda-nos a compreendermos como bons ouvintes, os que aprendem. Fala-nos para o louvor da tua glória. E faz cessar, em nome de Jesus, todo o ruído estranho, tudo que nos puder perturbar nesta hora, todo vozerio que não nos venha da tua parte, para nos concentrarmos em aprender da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Você pode se assentar. Gente querida, eu não sei qual é a sensação de vocês, diante de tudo que tem acontecido nesses dias, mas eu sinto um cheiro de fim de mundo no ar. Não sei se é a impressão de vocês, mas é muita loucura, para tudo quanto é lado. E quando a gente pensa que o cálice já se esgotou de situações surreais, a gente vê, por exemplo, aqueles chamados lobos solitários, um casal lá nos Estados Unidos, uma cidadezinha pacata da Califórnia, abrindo fogo e matando a sangue frio 14 pessoas e ferindo não sei mais quantas, algumas dezenas. Terror por todos os lados, tanta loucura, uma situação indescritível. Aqui no nosso país, desnecessário fazer maiores comentários sobre o que nos envolve e que contexto é esse, que traz uma espécie de cheiro de fim de mundo. Aqui e acolá, diante dessas coisas, alguém me pergunta: está perto do fim? Ainda falta muito? Esses são sinais?
Pensando nessas coisas, nesse contexto, e também pensando no fato de que a nossa igreja está às portas da celebração do nosso cinquentenário, data tão especial, eu comecei a refletir e pensar que fim, afinal de contas, vai ter esse enredo, qual vai ser o desfecho desse enredo cheio de incertezas. Aonde, afinal de contas, tudo isso vai dar? De um lado, a vida, o mundo, o nosso querido Brasil. De outro, a reflexão focada na nossa igreja. São 50 anos da nossa história. Afinal de contas, o que vai ser de nós? O que é que o futuro nos reserva? Quando a gente olha para a vida da igreja, há duas respostas possíveis a essa proposição aqui. Qual é o nosso fim? Uma, dramática, que Jesus anunciou e aparece no registro do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, ele disse: vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, ou seja, se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e vir a ser pisado pelos homens. Esse é um fim possível, não da igreja invisível, porque essa avançará, mas de algumas comunidades locais que se dissolveram ao longo da história, perderam o sabor, sal que se tornou insípido. E há, de outro lado, uma outra resposta a essa pergunta: qual é, afinal de contas, qual será o desfecho desse enredo pontuado aqui e acolá de tantas situações surpreendentes? O texto de Apocalipse, que acabamos de ler, do verso 9 ao verso 17 do capítulo 7, o que se tem aqui é uma visão da igreja em triunfo. O que nos espera, o que nos aguarda, o nosso futuro aparece descrito nesse texto de maneira extraordinária. A igreja triunfante nos céus. Os primeiros versos desse mesmo capítulo tinham descrito a igreja pronta para a batalha. Aqui não, é o quadro da igreja em triunfo. O triunfo final, definitivo, do Senhor Jesus Cristo como comandante em chefe da igreja, sendo celebrado aqui por anjos e pelos próprios redimidos, nesse quadro maravilhoso, extraordinário desse texto. Apocalipse é um texto que traz sempre algumas inquietações quando a gente se debruça sobre ele. Você pode olhar Apocalipse como sendo um texto que mais se parece com uma espécie de filme de Spielberg, cheio de efeitos especiais, alguma coisa assim meio intrigante demais para você se dedicar a ele, como leitura devocional. Tem gente que pensa que esse texto mais parece, talvez não com um filme de Spielberg, mas como um filme, talvez do 007, está por aí, cheio de lances fantasiosos, estranhos, surpreendentes. Alguns que se dedicam ao exame de Apocalipse como sendo um texto que oferece muita chance e oportunidade à especulação, mera especulação criativa, e montam-se quadros e mapas do que haverá de acontecer daqui por diante, a identificação de sinais com esse ou aquele outro fato histórico. Enfim, alguns que olham para esse texto como sendo uma alimentação de um certo senso escapista. E quanta gente já houve ao longo da história que, à vista do prenúncio do fim, se escondeu, se guardou, se colocou num certo lugar, à espera do que haveria de acontecer, e nada aconteceu nos termos das suas expectativas. Mas, mais do que isso, alguém já disse, um comentarista bíblico, que Apocalipse é uma espécie de terapia mítica, porque constrói um mundo no porvir em contraposição às opressões do presente. Então é como se a gente vivesse num mundo lá na frente,
numa espécie de fantasia que não tem qualquer tipo de conexão com um presente ameaçador, difícil, duro, no qual a gente se vê metido e com que a gente se vê às voltas. Nada disso, entretanto, me parece que seja o propósito dessa profecia maravilhosa. Há muitos propósitos aqui, especialíssimos. Em primeiro lugar, é bom lembrar para vocês o que aparece logo na abertura desse texto, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados são os que leem, ouvem e guardam as palavras desta profecia. Bem-aventurados os que leem, ouvem e guardam as palavras da profecia, porque o fim está próximo. Então, me permita sugerir a você que não se distraia, porque o mínimo que pode acontecer numa noite assim é você participar dessa extraordinária bem-aventurança. Desligue seu celular, desligue o celular na sua cabeça e preste atenção nesse texto maravilhoso. Bem-aventurados os que leem, ouvem e guardam nos seus corações as palavras dessa profecia. O texto de Apocalipse, ao apresentar uma visão do triunfo do Senhor, triunfo definitivo e final, sobre o diabo, sobre o dragão, sobre todo o mal, sobre o pecado, triunfo que Deus, pelo sangue de Jesus, compartilha com o seu povo e com a sua igreja, Ele oferece para a nossa vida no presente um roteiro super seguro, de modo que é viver no presente, levando em consideração o que nos aguarda no futuro. Esse nosso fim glorioso aqui descrito. Texto do verso 9 em diante, que você leu comigo, desse capítulo 7. A primeira cena maravilhosa. Vale a pena você prestar atenção aqui e tentar imaginar o que o texto descreve. A sala do trono, Deus, o Todo-Poderoso, assentado no trono, tendo ao seu lado o Cordeiro bendito, Jesus, o nosso Salvador, e à sua volta, em pé, face a face com Deus e com o Cordeiro Santo, os redimidos, nós, você e eu, pelo sangue de Jesus, viveremos esse quadro em breve. Todos nós, de pé, face a face com o Senhor, na sua bendita presença, rodeados por anjos, e aqui há uma descrição preciosa, cujos detalhes ficam para você estudar depois, quem sabe um dia, com mais calma, de algumas classes de anjos, os anciãos, 4 seres viventes, certamente anjos, arcanjos, todos perplexos, admirados, cheios de louvores, a oferecer ao Cordeiro, pelo descortinar do plano da redenção, que os anjos em particular tanto desejaram conhecer, mas naquele dia haverão de se postar diante do trono, junto com os redimidos, louvando ao nosso bendito Salvador e Senhor, por sua sabedoria, por seu poder, ações de graça, louvores, um louvor séptuplo, 7 expressões benditas de louvor que procedem dos anjos, acompanhados dos louvores dos redimidos. Vocês viram? Em primeiro lugar, vem o coral dos salvos, dos redimidos. Verso 10. Seria muito bom que você comigo já ensaiasse essa maravilha. Verso 10, você pode ler comigo com toda a força do seu coração, da sua voz, se você desejar fazer assim, porque é um bendito ensaio ao que vai se passar na eternidade tão perto de nós. Daqui a pouquinho isso vai acontecer, é o nosso fim, é para lá que nós marchamos. Verso 10, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Gente querida, vocês acham que a intensidade da voz e do coração desse pessoal lá nos céus é a mesma da nossa? A gente pode fazer melhor. Vamos de novo. E clamavam em grande voz, dizendo:
ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Que maravilha! Que saudação extraordinária! É esse o nosso fim, é para lá que nós estamos caminhando. Próximo de nós, perto de nós, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Esta é a cena descrita da igreja em triunfo, finalmente livre de todo mal, de todo pecado. O diabo definitivamente preso, aprisionado e derrotado para sempre. E os redimidos face a face com o Cordeiro, exaltando-lhe o nome nesses termos. Segue-se um coral maravilhoso, aqui já me referi, dos anjos, à volta do trono do Deus Todo-Poderoso. Verso 12, os anjos diziam assim: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus. E um dos anciãos, um dos anjos, pergunta a João, pergunta meramente retórica, porque ele, anjo, sabia a resposta. Meu Senhor, tu sabes, diz João para ele, diante da pergunta, quem são estes e de onde vieram? Estes são os que vêm da grande tribulação. Um estudo mais detalhado levaria a gente a entender o que significa exatamente esse período, essa grande tribulação. Período escatológico definido, mas na verdade uma referência mais larga à tribulação que acomete a vida do povo de Deus, desde a fundação e o estabelecimento por Cristo da sua igreja e do seu povo. Estes vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E segue-se uma descrição do estado dessa igreja bendita, preciosíssima, em triunfo. É esse o nosso futuro. É para lá que nós avançamos. É para lá que nós marchamos. Diante da loucura desses dias, eu li uma coluna no jornal em que a articulista principiava o seu comentário, lembrando um trecho de um poema de Manuel Bandeira, Vou-me embora para Pazárgada. Poema bonito. E antes que alguém que conhece o texto diga que eu não deveria citar esse poema daqui, eu quero dizer para vocês que é um poema escapista com o qual eu não concordo. Prefiro estar nesse lugar, nessa Jerusalém celestial, do que me mandar para Pazárgada. O que é que você pode tirar para o seu coração, para o meu coração? O que é que podemos tirar desse texto, desse quadro preciosíssimo, que acena com o futuro da igreja, do povo de Deus, em triunfo na eternidade? Que conceitos, que pensamentos são fundamentais e que precisam encher a nossa mente nesse conflito pelo domínio da mente e do coração, que se passa no coração, na mente dos crentes, como você e como eu. Que conceitos são esses que a gente pode trazer desse texto para vivermos melhor no aguardo desse quadro registrado aqui, que haverá de se passar com a igreja em triunfo num futuro breve? Como a visão desse futuro pode iluminar o presente numa caminhada tão dura e difícil quanto a que você tem diante de si e eu tenho diante de mim? Eu vou anotar aqui, citar para vocês alguns conceitos, algumas coisas que saem desse texto, para você registrar no seu coraçãozinho. Depois, se você puder, você reflete, pensa, anota, ouve a fita, reflete muito sobre isso. Mas são lições trazidas de uma visão do futuro, do nosso futuro com Deus, para que a sua vida no presente seja uma vida melhor, seja uma vida de vitória. É para ser assim.
Não existe qualquer tom escapista na Escritura, na palavra de Deus. É uma visão do futuro, de modo que você viva de maneira mais bem ancorada, mais bem estabelecida em Cristo, em vitórias no presente, nesses dias. E a primeira lição que precisa entrar no meu coração, no seu, na nossa mente, e ser renovado o tempo todo, é a do verso 3 do capítulo 1, que já citei, e que permeia todo o texto escatológico, todo o texto de Jesus, a respeito do que se passará no futuro, do fim do seu povo, da igreja, para onde avançamos, para onde marchamos. Nós, crentes em Jesus, precisamos viver com um senso de prontidão, de urgência, de desapego, de quem sabe que o tempo está próximo. Quando João, preso numa ilha chamada Patmos, pouco distante da costa da Turquia, recebeu essa visão. Essa era uma preocupação essencial. Já se haviam passado 50 anos, pelo menos, desde que Paulo havia pregado e evangelizado a Turquia na região ocidental. E havia muitos crentes, muitos cristãos por ali, na Turquia. 50 anos depois, isso me chamou a atenção por conta do nosso cinquentenário. O fervor já não era o mesmo daqueles primeiros dias. E a mensagem apostólica indicava que o Senhor da ressurreição e da salvação voltaria em breve, o segundo advento do Messias, para buscar seu povo. Depois de 50 anos, nada havia acontecido. E então vem essa mensagem, reforçando o que Jesus disse, que é preciso que nós estejamos vigilantes, prontos, preparados, com o senso de que as coisas, do ponto de vista da nossa vida com Deus, são prioritárias, urgentíssimas. Um senso profundo de desapego, como quem sabe que a sua pátria definitiva não é esta. Não é descompromisso com a vida, com o mundo, com as pessoas nessa terra, mas é você compreender como é preciso viver, como é preciso se relacionar com as coisas nesta vida, dado que o tempo se aproxima. O tempo é curto. Depois destas coisas, verso 9 do capítulo 7, vi, verso 3 do capítulo 1, aqui fiz referência, pois o tempo está próximo. Tratando do mesmo assunto, em Mateus capítulo 24, Jesus disse, se o homem da casa soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria, passaria a noite em claro, para não permitir que sua propriedade fosse invadida de súbito. Nessa tragédia terrível que aconteceu lá em Mariana, há muitas histórias dramáticas de salvação e gente que milagrosamente se viu livre daquele horror, que parece que não tem fim, que vai durar décadas, sabe-se lá Deus quanto mais. Mas essa semana eu vi uma entrevista com um agricultor de uma daquelas cidades vizinhas, por onde passou aquele rio terrível de lama, dizendo como ele foi salvo. Ele disse o seguinte, eu percebi que alguma coisa estava acontecendo, alguém gritou, qualquer coisa assim, ouvi a sinalização e não voltei para pegar nada, nada. Só tive tempo de entrar na minha caminhonete. Talvez uma caminhonete me pareceu semelhante a que o Antônio dirige, né, Antônio? E disse, e eu consegui colocar umas 10 pessoas ali dentro. Saí rapidamente, deixando para trás tudo. Vocês sabem que essa é uma instrução para escape em situações de emergência? Quando toca o alarme, num prédio, espero que você nunca viva uma situação dessas. Mas essa é a instrução que se tem que seguir. Você está lá no seu escritório, soou o alarme, e você está no corredor bebendo um cafezinho, não volta na sua sala para fazer pegar seus pertences. Sai rapidamente, larga para trás.
Esse é o tipo de prontidão que se espera do povo de Deus e da igreja de Jesus. Quando se leva em consideração que o tempo está próximo. Quanto ao desapego, Jesus também declarou: não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai tesouros nos céus. Ajuntem na pátria definitiva e não na habitação provisória. É preciso lembrar o que de maneira tão sábia John Stott disse, que a nossa vida aqui, nessa terra, é um período curto de tempo, espaço curto de tempo, entre dois períodos de nudez. Foi a conclusão de Jó. Eu vim nu do ventre da minha mãe e volto da mesma forma. Por quê? Tanto apego às coisas que passam, tentação que nos assola e que nos assalta o tempo todo. E o primeiro conceito que eu espero que você guarde pelo Espírito Santo no seu coraçãozinho é mensagem da escatologia o tempo todo. Palavra de Jesus, Pedro, Paulo e agora João. Estejam prontos. Um senso de prontidão, de vigilância, de urgência, como quem sabe que o tempo se abrevia, o tempo está próximo. Existe um segundo conceito que eu quero trazer para vocês aqui desse texto. Vamos amar a diversidade da igreja, do povo de Deus, e nos empenhar para ver esta igreja crescer rapidamente. A descrição aqui é maravilhosa, com a qual eu preciso me acostumar desde já. Os redimidos cantando em coro, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Já lhes disse aqui, 2 vezes hoje, pelo menos, na celebração da ceia, que há muitas diferenças entre nós, desnecessário dizer. Classe social, raça, cor, poder econômico, cultura, histórico familiar, maturidade cristã ou imaturidade cristã, tanta coisa nos dividia, separar, para não falar dos temperamentos, do gosto com as coisas da vida, as preferências, mas nós temos um elemento que nos unifica: o mesmo Senhor, o mesmo batismo, a mesma fé, o mesmo Espírito. Nós somos um só corpo, um só pão. Isso tem a ver com amor e com esse senso de missão. Eu estou sendo chamado por Deus para contribuir na formação dessa grande multidão que haverá de celebrar o grande nome do nosso Senhor e Salvador naquele glorioso dia diante do trono. Gente de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. Na igreja, como a gente pode dizer hoje para os nossos irmãos e irmãs que estão se preparando para serem recebidos aqui, você encontra muita diversidade, claro. A gente representa a diversidade da vida, do povo. Mas, eventualmente, no meio da igreja, a gente pode encontrar o melhor da vida, a operação mais extraordinária de Deus, fazendo alguma coisa tão nova, tão surpreendente, que aqui você testemunha disso. Mas também a gente pode encontrar o outro extremo, parte do que há de pior da nossa humanidade, em tratamento sob os auspícios do Espírito Santo. E não é fácil viver a tensão de uma condição assim, tão variada e tão diversa, mas é bom que a gente se acostume, se habitue, celebre a graça de vivermos em comunhão de maneira tão diversa. E mais que isso, trabalhemos o horizonte missionário que Deus estabeleceu para nós, a que Jesus nos chamou, tem a ver com a nossa vizinhança, você bem sabe, nossa cidade, nosso estado, nosso país,
todas as nações. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 12, usa uma expressão que causa estranheza. Ele sugere que o meu trabalho missionário e meu esforço com Deus na direção de uma vida santa e reta apressam, por assim dizer, o relógio de Deus. Terceiro conceito para você guardar no seu coração é que devemos, antecipando esse dia glorioso, esse tempo extraordinário descrito nesse texto, como sendo o fim para o qual nós marchamos com Jesus, nós precisamos permanecer sempre na presença de Deus em adoração. E eu sei que essa proposição é óbvia demais, a gente cantou aqui, a gente canta sempre. O que significa isso? Permanecer sempre numa atitude de adoração. Adoração tem a ver, sabe com o quê? Com a decisão que precisa ser reforçada toda hora na sua vida, o tempo todo, no sentido de a quem você de fato serve. A quem você serve. Era esse o conflito daqueles primeiros cristãos. De um lado, se permanecessem fiéis a Jesus, diante de um imperador louco, chamado César Domiciano, que gostava de ser chamado de Senhor e Deus, e que obrigava nos tribunais as pessoas que ali se apresentavam a declararem: César é o Senhor. Qual era a opção? Não se curvarem aos ditames do imperador, não fazerem concessões à cultura vigente, em prejuízo do seu compromisso com Jesus. E, nesse sentido, o que lhes reservava a vida naqueles dias era perseguição e, eventualmente, martírio. A outra opção era se curvarem. É exatamente o mesmo dilema que o povo de Deus é chamado a viver todo dia, toda hora, nas grandes e nas pequenas escolhas da vida. É você se colocar diante de Deus e diante da vida o tempo todo numa atitude de adoração. Este grupo aqui, que aparece descrito especialmente no verso 15, o anjo disse para João: eles servem a Deus. O termo é sinônimo de adoram, de dia e de noite. No templo, no Antigo Testamento, o sacrifício sacerdotal se encerrava por um período de tempo. O sacrifício da tarde era o último e o primeiro do dia era na manhã do dia seguinte. Este grupo dos redimidos, descrito aqui, serve a Deus, adoram ao Senhor de dia e de noite de maneira absolutamente ininterrupta. É esse o estilo de vida para o qual eu tenho sido chamado a viver, adorando o meu Senhor, em atitude de admiração reverente, mas também, na prática, o adorando nas minhas escolhas, estabelecendo na minha vida quem deve, afinal de contas, ser o Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15, o texto diz assim: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é viver em atitude de permanente adoração. Me permitam aqui, de modo constrangido, citar 2 fatos desses últimos dias aqui no nosso Brasil. 2 ícones, ídolos da garotada, da juventude, que começa a sua vida profissional aqui no nosso país, vivem uma situação de derrocada impressionante. Você sabe a quem eu me refiro. É o Ike Batista e agora o André Esteves, sócio majoritário do banco BTG Pactual. Uma coisa incrível o que aconteceu com esses homens. E Deus é quem sabe da vida deles. Mas bem pode ser um sinal do Espírito Santo para o meu coração, para o seu coração, para o coração da nossa gente jovem. Quais são os nossos alvos? Quais são os nossos ídolos? As nossas referências? A gente precisa separar o valor profissional de gente
que não tem o Senhor, que não confessa Jesus, mas com o seu valor, a graça comum em atividade, dando-lhes excelência no que fazem, mas você sabe que essa é uma cultura que tem sido super manchada por um autocentrismo total. É o tempo não sei se é dos ou das selfies, que entopem as redes sociais, todo mundo tirando foto de si. Coisa mais doida, mais estranha. E os alvos que são estabelecidos, e a perspectiva de avanço da vida, e o fim que se deseja para a sua própria vida. E eu não estou falando contra você ser um excelente profissional. O que o texto diz é que eu preciso o tempo todo adorar o Senhor, professar minha fidelidade a Jesus. Adoração a Deus significa tê-lo como o meu maior amor. Idolatria é o contrário. Sempre que você troca a sua escala de amores preferenciais na sua vida e no seu coração. A quem vamos servir? Quarta proposição para a cabeça, para a mente, para o coração de vocês. Nosso coração, às voltas com as turbulências desses dias. Vamos lutar. Esse texto de Apocalipse é um texto de luta e de vitória. Aqui aparece a igreja em triunfo, lutar com perseverança, com toda perseverança. Usando, e desculpe usar aqui o termo, e abusando do armamento de Deus a nosso dispor. Efésios capítulo 6, a partir do verso 15, uma descrição extraordinária de um arsenal espiritual a meu favor e a seu favor, a nosso dispor. Celebração dos anjos, perplexos, à vista de uma salvação já consumada, é o que esse texto registra, aqui, agora, no presente de lutas, que eu tenho que enfrentar, você tem que enfrentar, nós podemos usar desde já desse armamento maravilhoso ao nosso dispor, para celebrarmos no fim essa vitória do Cordeiro, sangue do Cordeiro. Primeira arma, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, sangue de Jesus, a graça de Jesus, e tudo mais que esse texto de Efésios capítulo 6 nos indica. Me permitam voltar aqui ao trivial simples da dieta evangélica e cristã. Você não pode, sob nenhuma hipótese, prescindir na sua vida do seu tempo de oração e de leitura da palavra de Deus. Não tem a menor chance de você ser um crente forte, maduro, vencedor, sem a palavra de Deus encharcar a sua vida o tempo todo. Você se esquece, gente, eu me esqueço, você se esquece. Deus me abençoou tanto que me permitiu nascer na igreja, ouvir na minha casa culto doméstico, decorar texto bíblico, e depois com minhas filhas, repetindo. Participando aqui na igreja de concurso dos memorizadores da Bíblia, o prêmio era uma inscrição grátis no retiro de carnaval. Ganhei alguns aqui, maravilha, graças a Deus. Mas, gente, se você não fizer isso todo dia, o seu alimento diário, a sua dieta, você se esquece. É uma covardia. A avalanche de informações que você recebe o tempo todo, via internet, rede social, livro que você lê, televisão, em tudo. As nossas conversações. E um tempo mínimo que a gente dispensa para refletir sobre essa palavra maravilhosa e bendita que alimenta a nossa alma e protege o nosso coração do mal. O que é que se pode dizer da oração? Eu preciso aprender a orar, você também, mais. E se você não conseguir passar 2, 3 minutos, esses dias eu li uma coisa que eu fiquei perplexo, escrito num livro que o Marcos Simas me deu, livro ótimo, maravilhoso, Fogo Santo, citei hoje esse livro aqui na classe Fundamentos da Fé. Uma pesquisa, me parece que lá no Reino Unido, entre pastores. Qual é a média de oração diária dos pastores? Meu Deus! Me deixem dizer o que apareceu naquela estatística, acho que era nesse livro.
4 minutos por dia. Não é que, aliás, Jesus até falou contra longas orações, típicas do hipócrita, mas se eu desejo vencer, manter-me na presença de Deus, eu preciso cultivar esse tempo de devoção, meu coração recluso, um tempo. Lutar com perseverança, usando todo o arsenal de Deus a meu favor e a seu favor. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir sofismas. Existe uma batalha sendo travada na sua mente, no seu coração, e a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, é capaz de destruir os pensamentos e as conclusões sofismáticas. Quinto lugar, esse texto diz que essa gente redimida, que me inclui a você, apareciam aqui em triunfo, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Era a veste típica do vencedor, do capitão, do comandante romano vencedor. Palmas que saudavam o vitorioso. Talvez também uma referência à festa dos tabernáculos, descrita em Levítico capítulo 23. E no verso 14, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Isso tem a ver com o efeito do sangue de Jesus na nossa vida e tem a ver também com a nossa santidade. É um termo que pode soar pesado, que nada tem a ver com esforço seu, pessoal, meu, no sentido de produzir minha salvação, mas sem dúvida, você, salvo pela graça, precisa empenhar-se em apressar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo uma vida nova, reta, procedimento diferente, palavra diferente, conversação diferente, objetivos de vida diferentes, santidade. Capítulo 7, versículo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, essas que dão conta do fim, que nos espera em triunfo em Cristo, purifiquemo-nos de toda impureza, diz Paulo, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Existe uma parte sua, minha, no processo de santificação. Você, o texto diz aqui, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Interessante, não foi o sangue dos mártires aquele que alvejou as vestes dos redimidos. Significa dizer, a salvação é pela graça e pelo sangue de Jesus, não pelo esforço pessoal de quem quer que seja, incluindo os mártires. O sangue de Jesus é que opera. E é o seu sangue que alveja as nossas vestes. De outro lado, o texto traz uma construção super interessante a esse processo de lavagem das vestes. Lavaram suas vestiduras. Aqui uma participação clara desse pessoal. Respondendo em arrependimento, em fé, em confissão dos seus pecados, em avanço da sua vida com Deus, recorrendo ao benefício do sangue de Jesus para avançar em santidade, graça e fé. É isso que Paulo diz. Purifiquemo-nos. É uma ação que me cabe, como novo nascido. De toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Existe aqui uma cooperação sua, minha, com Deus nesse processo. Sexto lugar, eu vou já encerrando.
Uma ideia que salta aos olhos desse texto apocalíptico o tempo todo é que eu preciso viver todos os dias com a consciência de que não estou andando sozinho. Viver com a consciência de que eu ando na companhia do Senhor Deus da minha vida. Ele me guia, Ele me conduz. Que palavra maravilhosa, vejam aqui, verso 15. E os servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a guarida, a cobertura da sua presença. Isso vai acontecer de maneira definitiva nos céus, no nosso triunfo final, mas já acontece hoje. Salmo 91, que coisa extraordinária de promessa para o aqui e o agora. Você que é de Cristo não está sozinho. Você está com Jesus. Isaías capítulo 43, já citei, vou citar outra vez. Verso 2. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É a garantia de que no fogo, nas águas turbulentas, no vendaval, na procela, na tempestade, eu não estarei sozinho. Jesus comigo, estendendo sobre mim a sua sombra, a sua guarita, a sua super proteção, a bênção da sua companhia e da sua presença. Eu não ando sozinho. Coisa triste, terrível, que embaralha a cabeça por toda uma vida, a experiência de alguém que não sabe da sua origem, não sabe quais são os seus pais biológicos, que sofre tanto, é difícil arrumar tudo isso. Nós sabemos da nossa paternidade, quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai, qual é a nossa origem, qual é o nosso fim. Nossa garantia está em Jesus, no que Ele fez na cruz do Calvário. Ele diz que o Cordeiro, Deus Todo-Poderoso, estenderá sobre nós o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, e tanto mais dessa promessa bendita e maravilhosa. Encerro dizendo aos irmãos e às irmãs, como sétimo princípio para a gente trazer na mente, na memória, no coração. Guardem, meus irmãos, essa esperança viva, registrada, repetida, reforçada na sua vida. Esperança quanto ao desfecho final e diferenciado da nossa caminhada com Jesus. O nosso fim não é um fim trágico, não é um fim incerto, não é o fim de sermos pisados pelos homens, lançados fora. Também não será pela graça de Jesus sermos vomitados da boca do Todo-Poderoso, como a ameaça que pairava sobre a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3. O nosso fim é um triunfo em Cristo. E diante desses dias confusos, complicados, em que você tem que tomar suas providências, tratar da sua vida, ponderar, discutir, planejar, pensar, mas você não pode se esquecer por um só momento. Qual é o desfecho final desse enredo complicado que envolve a minha vida, a sua vida, a nossa vida? Nós somos de Jesus. Contamos com a garantia da sua graça, do seu sangue. E o texto declara, o que já começou a acontecer, jamais terão fome, nós nos alimentando do Senhor, como hoje nós estamos a fazer. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Jesus já nos apacenta, já nos conduz, já nos guia.
O que você precisa, eu preciso, é lembrar para o meu coração que eu não estou sozinho, conto com sua companhia, que Ele me conduz para pastos verdejantes, que o Senhor dirige a minha vida. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Davi orou aquela maravilhosa oração, o Senhor é o meu pastor, ou seja, hoje Jesus já me apacenta. E o fará por toda a eternidade, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que quadro maravilhoso a respeito do fim que nos aguarda, glorioso fim, triunfo com Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, amém, meus irmãos.